Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. E em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor. João 13, 13 e 16. Cristo, o Mestre que forma discípulos e missionários. O cenário de um ensinamento profundo. Pouco antes de entregar a sua vida na cruz, Jesus reuniu os discípulos para um momento íntimo. O ambiente não era de festa, mas de preparação. Ele sabia que os próximos dias seriam decisivos. Em meio ao silêncio de uma sala simples, tomou uma toalha, ajoelhou-se diante dos discípulos e lavou-lhes os pés. Esse gesto, aparentemente pequeno, continha uma lição eterna. Ele era o Senhor e Mestre, mas se colocou como servo para ensinar pelo exemplo. Naquele instante, Jesus afirmou: "Vocês me chamam de Mestre e de Senhor e falam corretamente, porque realmente sou. No entanto, lembrem-se, o servo não é maior do que o seu Senhor." Ao dizer isso, ele não apenas reforçou sua autoridade, mas revelou o verdadeiro sentido de discipulado. Ser discípulo não é apenas aprender lições intelectuais, mas viver em intimidade com o Mestre que nos guia com amor, não com imposição. Ter um mestre é mais do que ter um instrutor. Na vida, podemos ter muitos professores, pais, líderes, pastores, mentores. Todos eles transmitem algum tipo de conhecimento. Mas quando Jesus se apresenta como mestre, ele não está se referindo apenas a um instrutor que ensina conceitos. Ele fala de alguém que conhece o coração humano em profundidade, que compreende as angústias escondidas e que pode preencher vazios que ninguém mais consegue. Ter Jesus como mestre significa saber que há alguém que responde às perguntas que nem sempre ousamos fazer. Ele não dá apenas informações, mas oferece direção. Ele não nos deixa apenas com teorias, mas nos conduz a experimentar transformação. O Senhor que não força, mas convida. Muitos desejam que Deus simplesmente controle suas decisões, anulando vontades pessoais para que não haja erros. Outros, em momentos de rebeldia, prefeririam que Ele os deixasse completamente sozinhos, sem interferir em nada. Mas o Mestre não trabalha com imposição nem com abandono. Ele guia com firmeza, mas sempre preserva a liberdade. Jesus não é um tirano que obriga, nem um indiferente que ignora. Ele é o Senhor amoroso que chama, direciona e insiste em permanecer ao nosso lado. O verdadeiro discipulado não acontece pela força, mas pela atração de um amor que transforma o coração e nos leva a obedecer de forma voluntária. A obediência como expressão de amor. Na linguagem do mundo, obedecer pode soar como submissão forçada, como uma relação de quem é dominado, mas na perspectiva do Evangelho, obediência é fruto do amor. Um filho que ama confia em seu pai e segue sua orientação, não por medo, mas porque sabe que ali há cuidado e sabedoria. Jesus nos chama para esse tipo de obediência, espontânea, confiante, amorosa. Ele mesmo, sendo filho, aprendeu a obedecer ao Pai em meio ao sofrimento, não porque fosse subjugado, mas porque estava comprometido com a vontade do Pai. Essa é a obediência que Ele espera de nós, uma obediência que nasce da intimidade e do amor. Discipulado é um relacionamento, não apenas um ensino. Ser discípulo de Cristo não é simplesmente frequentar aulas espirituais ou decorar princípios bíblicos. É caminhar lado a lado com Ele, permitindo que sua voz se torne tão familiar que não precisemos pensar duas vezes antes de segui-lo. É viver de tal forma que seu senhorio seja natural, como respirar. O verdadeiro discipulado nos leva a um nível em que não sentimos o peso de estar sendo dominados, mas a alegria de sermos guiados. É o relacionamento em que o coração descansa porque sabe que pertence a alguém que é fiel e digno de confiança. Quando chamamos Jesus de Mestre e Senhor, na prática, chamamos Jesus de Salvador, de médico, de libertador, de provedor,
Mas quantas vezes no íntimo reconhecemos de fato que Ele é nosso Mestre e Senhor? Essas duas palavras, Mestre e Senhor, carregam profundidade. Elas significam que não estamos apenas diante de alguém que nos resgata, mas de alguém que governa as nossas escolhas, que nos guia diariamente, que ensina com paciência e disciplina. Chamamos Jesus de Mestre e Senhor quando abrimos mão da ilusão de independência e nos rendemos à certeza de que só Ele sabe o caminho. Quando nossa oração deixa de ser apenas pedidos de bênção e passa a ser uma entrega sincera, seja feita a tua vontade, não a minha. O exemplo do Mestre, servir. Jesus lavou os pés dos discípulos. Esse gesto continua sendo uma das maiores pregações da história. Ele não precisou de púlpito, de microfone ou de grandes palavras. Ele usou uma toalha e água para mostrar que ser mestre não é exercer domínio, mas servir com amor. Para os missionários e para qualquer cristão que deseja seguir os passos do Senhor, essa lição é fundamental. O mundo valoriza a posição de liderança, mas no reino de Deus, a grandeza é medida pelo serviço. Quem não aprender a servir, dificilmente poderá ensinar com autoridade. O servo não é maior do que o seu senhor. Essa declaração de Jesus carrega um lembrete e uma advertência. Ele nos chama a lembrar que nossa vida não deve buscar reconhecimento maior do que o dele. Se ele foi humilhado, nós também podemos enfrentar humilhações. Se ele foi rejeitado, nós também seremos rejeitados. Mas ao mesmo tempo, essa frase traz consolo. Se o Senhor, que é maior, se fez servo e foi exaltado, nós, servos, também seremos honrados no tempo certo. Essa é a confiança que sustenta o missionário, o líder, o discípulo. Aprender a obedecer no sofrimento. O escritor da carta aos Hebreus nos lembra que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu obediência por meio do que sofreu. Isso nos mostra que a obediência não é teórica, mas prática, forjada no fogo das dificuldades. Assim também nós aprendemos a obedecer em meio às dores, às perdas, às incertezas. É no sofrimento que descobrimos se de fato reconhecemos Jesus como Senhor e Mestre. Quando confiamos mesmo sem entender, quando seguimos mesmo sem ver, estamos vivendo a obediência que o Filho viveu diante do Pai. Aplicação para missionários e cristãos em geral. O missionário não é apenas alguém que fala de Jesus em terras distantes, é antes de tudo alguém que vive sobre o senhorio de Cristo, que aprende diariamente aos pés do Mestre, que se deixa moldar. A missão começa na intimidade, mas essa verdade não se limita aos missionários. Todos nós, como discípulos, somos chamados a viver sob a orientação do Mestre. Isso significa buscar a voz de Jesus em cada decisão, seja no lar, no trabalho, na vida pessoal ou ministerial. O discipulado não é um curso, é uma vida de entrega contínua. Intimidade, o chamado do Mestre. Jesus não deseja apenas seguidores que o admirem de longe. Ele deseja filhos que o conheçam de perto. Ele quer um relacionamento tão íntimo que sua voz se torne clara em meio ao ruído do mundo. Esse relacionamento se fortalece quando nos rendemos diariamente, quando reconhecemos que não somos maiores que Ele, quando deixamos de lutar pelo controle e descansamos na direção dele. Conclusão: o Mestre que nos forma. Cristo é mais do que Salvador. Ele é o Mestre que ensina pelo exemplo, o Senhor que guia com amor, o amigo que conhece cada detalhe do nosso coração. Chamá-lo de Mestre e Senhor não é apenas usar títulos religiosos, mas viver de acordo com essa realidade. Obedecer a Jesus não é submissão forçada, é a resposta amorosa de quem foi conquistado pela graça. É viver na certeza de que Ele não nos obriga, mas nos atrai com o seu amor. Se hoje você reconhece que Jesus é de fato o seu Mestre e Senhor, permita que esse relacionamento transforme cada área da sua vida. Ore, entregue suas vontades e peça que Ele o conduza a uma obediência voluntária e cheia de amor. E se essa mensagem falou com você,
Continue buscando inspiração e aprofundamento. Há muito mais que o Mestre deseja revelar ao seu coração. Permaneça conectado à palavra, participe de momentos de reflexão e caminhe junto com quem compartilha desse propósito. Porque seguir Jesus como Mestre não é apenas uma decisão do passado, mas uma jornada diária de fé, entrega e transformação.